Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Estava meditando hoje lá no livro de Juízes, mas o Senhor falou, vai lá em Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 44. Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 44. Amém? A palavra do Senhor nos diz assim, e disse-lhes, são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras e disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Amém? Pode tomar o seu assento. Após a crucificação e passado alguns dias onde os discípulos estavam todos tristes, porque o seu entendimento estava fechado. A sua visão do reino de Deus ainda não tinha sido aberta. Embora todos tivessem andado com Cristo, ceado com o Senhor, ainda havia muitas dúvidas na mente dos discípulos. E a palavra nos fala que ao terceiro dia agora ele volta para os seus discípulos. Se cumpre a Escritura, ele ressuscita. Ele vai no meio dos seus discípulos, como o servo do Senhor nos trouxe esses dias. Ele aparece para alguns no caminho de Emaús, e aqueles discípulos perguntando, questionando, não aceitando, não entendendo, mas ele mesmo andando com eles, eles não poderiam vê-lo. Muitas das vezes é assim, amado. Jesus fala uma, fala duas, fala 3 vezes na nossa vida, e ainda a nossa ficha ainda não caiu. Mas olha que coisa, o Senhor não desistiu daqueles discípulos. Ele entrou na casa deles e só reconheceram ele quando o pão foi partido. Como assim, pastor? Quando agora ele faz o maior ato de comunhão, porque o partir do pão, amado, é verdadeiramente, é o símbolo que é o símbolo da cruz. É o símbolo do amor divino. É o símbolo que agora Deus, quando o nosso cordão, por assim dizer, umbilical que estava quebrado, e a cruz nos traz de volta a ligação com Deus. Quando Jesus agora parte o pão, agora a escama dos olhos daqueles discípulos caem por terra e eles contemplam, poxa vida, em todo o tempo Jesus estava conosco. Eles agora vêm entender porque o Senhor não havia os abandonado. E agora ele chega diante dos 12. Onde nós acabamos de ler. E ele agora vem ensinando eles. Ele vem trazendo, ele abre o entendimento dos seus discípulos para que eles viessem compreender que toda a Escritura, Moisés, os Salmos, os profetas, tudo só tinha um alvo, Jesus Cristo de Nazaré. Muitas das vezes, amado, nós lemos a palavra. Você pode fazer um curso, mas só o Espírito Santo vai te dar um entendimento. Pastor, por que isso acontece? Sabe por quê? Porque os mistérios de Deus, ele revela a quem ele quer.
Eu posso conquistar muitos diplomas na face da terra, mas o que importa, amado, é eu ter um pontinho com Deus. Para entender a Escritura, para entender o amor do Senhor, amado, nenhuma faculdade vai me dar isso. Ninguém no mundo vai me ensinar o amor de Deus. Por quê, amado? Porque só o Espírito Santo pode me revelar. E a palavra fala que agora, depois de ser crucificado, depois de ressuscitar, agora Jesus abre o entendimento dele. Ou seja, é necessário o próprio Deus tirar a nossa cegueira espiritual. Por quê, pastor? Porque conhecendo a lei mosaica, conhecendo o Pentateuco, conhecendo a palavra dos profetas, conhecendo os salmos, ainda assim eles estavam cegos. Ainda assim eles não conheciam os mistérios de Deus. Mas Jesus chega diante deles e agora fala, agora, verdadeiramente, como nos diz a Escritura, então abriu-lhes o entendimento para compreenderes a Escritura. Sabe o que é isso, amado? Há um momento da nossa vida que o Senhor precisa pegar os nossos olhos e tirar toda a barreira, toda a cegueira, tudo aquilo que é do mundo, todo o nosso achismo. Ah, pastor, mas eu conheço. Não conhece nada, quem conhece é Deus. Ah, mas eu sei, mas eu fui ensinado assim, amado, deixa Deus te ensinar. Jesus, o próprio Cristo, abriu-lhes o entendimento. E agora foi ensinando a eles passo a passo que convinha o quê? Convinha que o próprio Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse para quê? Para que eles viessem se arrepender. Olha só, convinha que tudo isso acontecesse com Cristo para quê? Para que eu e você, a cada dia da nossa vida, viesse reconhecer, Pai, eu sou pecador e preciso da Tua graça. Eu sou falho, eu sou errôneo e eu preciso me libertar do pecado do mundo. Amado, esses dias o Senhor nos deu o quê? A libertação do Egito. É algo glorioso. Para Deus foi muito fácil libertar o povo do Egito. Por quê, pastor? Porque ele foi com braço forte, com mão estendida e nas mãos de Deus há todo o poder. Para Deus foi muito fácil, amado. É muito fácil o Senhor nos tirar do mundo e nos colocar dentro da igreja. Para Deus é muito fácil. Não precisa de nenhum esforço de Deus para isso. Pastor, o que é difícil? O difícil é a gente tirar o Egito de dentro da gente. O Egito é tirar o mundo de dentro da gente, tirar o nosso achismo, tirar o nosso eu, tirar o nosso ego, tirar a nossa soberba. Amado, foi muito fácil para Deus dar vitória na vida de Naamã. Foi muito fácil. O Senhor tão somente estendeu as mãos e aonde Naamã ia, ele era vitorioso. Ele era valente de guerra. O difícil foi verdadeiramente o que Naamã dá os 7 mergulhos. O difícil foi aquele homem reconhecer que ele precisava do quê? De verdadeiramente ser liberto da lepra. Que ele precisava mergulhar no Rio Jordão. Porque para Naamã, amado, o quê? Tem rio bonito, pastor. Tem Damasco. Tem tanto rio bonito, eu mergulhar no Jordão? Eu não. Nesse rio não. Só que muitas das vezes, amado, para acontecer igual esses discípulos, para verdadeiramente o entendimento de Deus vir na nossa vida, precisamos mergulhar no Jordão. O mergulho que Naamã deu, e não foi 1, foi 7. Nós podemos trazer para a nossa vida, amado, muitas das vezes a gente não tem um problema a resolver, a gente tem 1, tem 2, tem 3, tem 4, tem 7. Pastor, eu mergulhei uma vez, não consegui, não conquistei, eu não mudei, então mergulha de novo, porque a cada dia Deus vai trabalhando na sua vida. A transformação, amado, nossa, não vem do dia para a noite, mas vem com muito esforço, mas vem com muito suor, vem com muito gemido. Para aquele homem, tal, a palavra não diz, amado, mas para dar 7 mergulhos, imagine aquela terra, uma terra de sol escaldante. Para tirar toda a roupa do corpo ali, e para mergulhar naquele rio, um corpo todo ferido, eu tenho certeza que o corpo dele começou a arder. Eu tenho certeza, porque muitas das vezes a gente faz um cortezinho no dedo, vai lavar a mão com detergente, não é assim? Aquele negócio arde, que a gente canta glória e aleluia, não é assim? Imagine agora o corpo inteiro daquele homem com ferida, com chagas, com tumor.
para aquele homem dar os mergulhos que ele precisava, amado, não foi fácil. Mas entenda o que estava acontecendo. Ele precisava mergulhar para entender a vontade de Deus sobre a vida dele. Jesus, ele deu uma ordem aos seus discípulos. Eu voltei um pouquinho lá em Naamã para a gente entender o que o Senhor estava fazendo. A ordem de Jesus agora era essa: para que fosse pregado o quê? No nome de Jesus, o arrependimento, que é o que Naamã fez, que é o que ele viveu, para que em nome de Jesus todas as nações fossem o quê? Livre e liberta de todo o pecado. Ou seja, quando Naamã estava mergulhando, o pecado dele estava indo embora. Quando aquele homem estava mergulhando, a iniquidade dele estava indo embora, porque ele estava obedecendo a palavra do homem de Deus, porque ele estava obedecendo a direção que Deus deu na vida dele. E agora a palavra nos mostra que cada discípulo recebeu uma grande ordem de Jesus. Aonde ele nos diz no versículo 40: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Há duas coisas neste versículo. Primeiro, amado, é que Deus nos deu, não apenas aos discípulos, mas todo aquele que se arrepende, todo aquele que renuncia o pecado e quer a vida de Cristo, todo aquele que aceita Cristo na sua vida, olha que coisa gloriosa, tem a promessa de Deus. Está dizendo na palavra, eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. A promessa de Deus está disponível para a nossa vida. A promessa do Senhor está dirigida para mim e para você, mas há algo, há uma vírgula, há um ponto, mas ficai porém em Jerusalém. Quando vemos esta palavra, amado, a ordem de Deus para os seus discípulos, sabe o que é? Não sair da presença de Deus. Não saia de onde Deus te mandou. Não perca o teu foco, não perca o objetivo, não perca a presença. Jerusalém para mim e para você, amado, nos dias de hoje é mais do que uma simples cidade. É mais do que eu vir aos cultos de segunda, de quarta, de quinta, de domingo, nas consagrações. Amado, ficar em Jerusalém nos dias de hoje é muito mais do que ter uma participação no culto. Porque ficar em Jerusalém, amado, é verdadeiramente estarmos com a nossa vida no altar de Deus. Isso ardia ao meu coração. Porque quando vemos agora ficar em Jerusalém, para quê? Para até que do alto sejais revestidos de poder. O que é ficar em Jerusalém? É o permanecer na presença do Pai. Amado, Jerusalém é uma terra de pão. É a terra abençoada. É a terra aonde pão, qual é o pão? Jesus é o pão da vida, ou seja, na presença de Deus em todo o tempo Ele tem o pão, Ele tem a palavra que vai me alimentar, que vai me dar o sustento necessário, ou seja, Ele mesmo vai me manter de pé. Ele mesmo, uma vez que a minha vida está no altar dele, ou seja, Deus ele vai criar situação para me manter firme na presença dele. Por quê, pastor? Porque na Jerusalém o pão não falta. Porque na Jerusalém é onde Deus quer que eu esteja. E quando ele fala na cidade de Jerusalém, a nossa vida no altar do Senhor. E eu ainda meditava, por quê? Porque muitas das vezes, amado, olha só, Judas viveu em Jerusalém. Absalão, que lutou contra o seu pai, ele estava em Jerusalém. Muitos outros que pecaram contra Deus, porque quando vamos ver o livro de Reis e o livro de Crônicas, vamos ver muitos reis que tinham o seu lugar aonde? Estavam em Jerusalém. Mas ainda assim pecavam contra Deus. Mas ainda assim faziam o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso é necessário que o nosso entendimento seja aberto. Para que eu não fique apenas com o corpo em Jerusalém, mas que eu esteja com a minha vida no altar, ou seja, de corpo, alma e espírito. Como assim, pastor? Eu posso ter um dos pés em Jerusalém, mas não vai me adiantar nada. Se eu tiver com
todo o meu corpo, com todo o meu entendimento, com todas as minhas forças em Jerusalém, aí sim a promessa de Deus vai recair sobre a minha vida. Aí sim, verdadeiramente, a minha vida como Deus quer, então eu serei revestido de poder. Quando o Senhor nos fala que do alto sejais revestidos de poder. Olha só que coisa gloriosa. Alguns versículos antes ele fala: convém que tudo que estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos se cumprisse ao respeito de Cristo. E quando vemos aqui que do alto sejam revestidos de poder, o salmista vem dizer: olha, eu elevo meus olhos para o alto, porque do alto que vem o meu socorro. Ou seja, o salmo se cumpre também ainda na escritura onde nós lemos aqui. O poder de Deus, amado, ele vem do alto, não vem da terra, não vem do homem, não vem da nossa força, não vem da nossa sabedoria, não vem da minha própria santidade, porque santo primeiramente é o Senhor. Nós somos falhos e pecadores, mas Ele tem na sua mão todo o poder. Ou seja, amado, a promessa ela vem do alto, então eu tenho que estar onde Deus quer. Então eu tenho que estar com a minha vida em Jerusalém, ou seja, com a minha vida no altar para ser revestido de poder. O que é um revestimento? Revestimento, amado, é como uma armadura. Revestimento é aquilo que está por fora. É aquilo que vai se sobrepor à minha vida. Ou seja, é aquilo que verdadeiramente, por causa do revestimento de poder, aquilo que ia me afetar não vai me afetar. Aquilo que ia me machucar não vai me machucar. Pastor, qual é o revestimento da igreja? É o Espírito Santo de Deus. Sem o Espírito Santo, amado, nós somos um alvo fácil ao adversário. Sem o Espírito Santo, o adversário entra, ele faz bagunça. Amado, se nós não vigiarmos, Deus usou a vida do pastor para quem estava no Espírito, porque a gente tem que verdadeiramente aquele que está de pé, cuidado para não cair. Entenda, amado, sem o Espírito Santo de Deus, o inimigo pode usar a nossa vida. Sem o Espírito Santo, o inimigo pode usar a nossa boca. Sem o Espírito Santo, o inimigo pode verdadeiramente fazer contenda com a nossa vida, aonde nós trabalhamos, aonde nós moramos, no meio da vizinhança, no meio da parentela. Sem o Espírito Santo, amado, verdadeiramente o inimigo pinta a borda e sapateia. Pastor, qual é a minha necessidade? É obedecer, é estar na Jerusalém. Eu preciso ter um entendimento na palavra, porque se eu não tiver entendimento, eu vou para qualquer vento, eu recebo tudo de todo mundo, e a palavra nos diz que verdadeiramente o Senhor, Ele nos prova com fogo, e a obra de cada um vai ser provada com fogo. Eu não posso sair acreditando em todo mundo, eu tenho que ter o discernimento. E para ter o discernimento, amado, é só através do Espírito Santo de Deus. Você vê, em poucos versículos, tanta coisa que Deus nos fala. A direção que o Senhor nos fala, que eu preciso estar o quê? No altar. Na Jerusalém do Senhor. Ah, pastor, nós somos brasileiros, amado. Não adianta eu pegar minhas coisas, eu mudar lá para Jerusalém, para o Israel do Senhor não vai me adiantar nada. E tem muitos lugares lá que estão bombardeando. E a palavra tem que se cumprir. Aquele lugar só vai ficar em paz quando o quê? Quando o anticristo reinar sobre a terra. Jerusalém só vai ter uma falsa paz aparente quando o anticristo reinar na terra e ele vai corromper a muitos. Se possível, vai arrancar até fogo do céu para enganar os escolhidos de Deus. Então a nossa Jerusalém, ela é espiritual. A nossa promessa, ela é espiritual, mas ela ultrapassa o que? O corpo, alma e espírito. A promessa que nos fala aqui, porque eis sobre vós envio a promessa de meu Pai, é em todas as áreas da nossa vida. Mas eu preciso o quê? Eu preciso ser revestido. Eu preciso desse Espírito Santo. Pastor, como é que eu recebo? Eu preciso ter sede dele. Eu preciso tirar o Egito. Eu preciso fazer igual Naamã. Eu preciso mergulhar. Pastor, foi fácil para o Senhor mergulhar? Não, amado. Nós mergulhamos todo dia. Não é só no batismo, amado. Não é só no batismo nas águas não, amado, porque lá a gente sepultou a velha criatura, mas como Paulo diz, a cada dia nós temos que matar a velha criatura. Por quê? Porque senão ela volta e mata a nossa vida espiritual, em nome de Jesus, amém? Você pode aplaudir o nome santo do Senhor.